Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Santos, estou aí na área da beleza já há 17 anos, muitos me conhecem pelas redes sociais, assim, sou terapeuta capilar e cabeleireira, né? E agora ingressei de motorista de aplicativo e estou tentando conciliar uma profissão com a outra. O que acontece? O assunto que eu vim abordar com vocês aqui hoje é a respeito do meu filho. Muitos estão me perguntando, desde que da morte deles, tem muitas pessoas me perguntando, mas não é pouco caso meu, não é nada, mas assim, a dor que eu tô sentindo é uma dor irreparável, a dor da perda de um filho não é fácil, gente. Então eu não consigo ficar tocando nesse assunto toda hora, entendeu? Explicando toda hora o que aconteceu com ele. Então eu resolvo vocês, porque aí aquelas pessoas que ficou no ar sem saber o que aconteceu, que muitos chegam e falam para mim que ainda não acredita que o meu filho faleceu. É o seguinte, o meu filho, ele era um menino assim que nunca foi de beber, nunca foi de fumar, nunca foi de usar droga, nunca foi de nada disso. O negócio dele era o serviço e casa. Cuidava dos pais, entendeu? Morava comigo. Como todos sabem, eu tenho duas filhas mulher e tinha ele de homem. Ele era o nosso xodó de todo mundo, tanto meu como das irmãs, da família, de todo mundo, ele era o nosso xodó. E o que aconteceu? Ele tinha problema de bronquite desde criança. E ele fazia uso de bombinha quando ele estava nas crises. Mas naquela semana que ele faleceu dia 23 de janeiro. Na semana que ele faleceu, ele começou a puxar muito ar, puxar muito mesmo. Ele não conseguia respirar. Eu via que ele estava com bastante dificuldade de respirar. Foi uma semana de luta, levando ele para os hospitais. Eu vou falar para vocês os hospitais que ele passou. Ele passou no Regional de Osasco, não deram a mínima, entendeu? Não deram importância. E ele já estava com um quadro bem avançado já. Ele passou no Pronto-Socorro Central. Ele passou no SAMEB, passei a noite inteira com ele no SAMEB. Ele muito mal, do jeito que ele entrou, ele saiu, tá? Do SAMEB também, passando mal, sem conseguir respirar. Não entubaram, não fizeram nada, não internaram, não fizeram nada. Aí quando foi o Pronto-Socorro Geral de Itapevi, eu entrei com ele na sala e falei com o doutor. Falei, doutor, o meu filho tá desse jeito já faz alguns dias e não melhora. Pede uma... E eles não me pediam um exame nenhum para ele, nem um raio-x, nem um eletro, não me pedia nada. Só medicava, falava que era bronquite e mandava para casa. Aí o que acontecia? O coração dele acelerava mais, é onde piorava mais a situação. E aí o que aconteceu? Aí falei pro médico, pedi um eletro e pedi o raio-x do pulmão. E no raio-x deu broncoespasmo. Broncoespasmo é o quê? É quando a parede do pulmão fecha, entendeu? E você não consegue respirar. Então era isso que a dificuldade dele, que ele não estava conseguindo respirar. E ele falou que deu uma alteração no coração, porém falou que era normal, entendeu? Mas não era nada normal, porque se ele estava lutando para poder respirar, o coração tava também bombeando demais para poder ele respirar, para poder ele ficar bem. E aí ele passou a noite inteira no hospital, no Pronto-Socorro Central. No dia seguinte, eu falei para ele, você não vai trabalhar hoje, você vai ficar de repouso. Aí ele ficou em casa de repouso. Eu cheguei por volta de 11 e pouco da Uber, trabalhando. Aí cheguei por volta de 11 e pouco. Quando eu cheguei, ele estava com os lábios roxos e a ponta dos dedos roxa também. E puxando muito a respiração, muito fraco mesmo, ele não conseguia parar em pé. Aí ali na hora eu pensei comigo, falei, eu não vou conseguir levar ele no meu carro porque ele era bem grandão, como todos conheciam, né? E aí eu peguei e chamei a ambulância veio, enfermeira, né, examinou. Ele estava com a pressão 18, a saturação 74 e o coração acelerado. Aí ele foi na ambulância, eu fui levei o carro para poder trazê-lo novamente, né? E levaram ele aqui pro Amador Bueno, que foi um hospital também que ele passou antes,
O médico não fez nada e depois passou novamente, que foi quando ele faleceu lá. E chegou lá, no Amador Bueno, ele já saiu daqui já passando muito mal, segurando nas paredes, ele não conseguia parar em pé. Quando chegou lá no Amador Bueno, eles levaram ele para dentro, o médico veio, a médica veio, enfermeira, né, examinou. Ele estava com a pressão 18, a saturação 74 e o coração acelerado. Aí ele foi na ambulância, eu levei o carro para poder trazê-lo novamente, né? E levaram ele aqui pro Amador Bueno, que foi um hospital também que ele passou antes, o médico não fez nada, e depois passou novamente, que foi quando ele faleceu lá, entendeu? E o que que acontece? Chegou lá, no Amador Bueno, ele já saiu daqui já passando muito mal, segurando nas paredes, ele não conseguia parar em pé. Quando chegou lá no Amador Bueno, eles levaram ele para dentro. Aí eles levaram ele para dentro. Aí depois o médico veio falar comigo, né? Fiquei ali fora ali aguardando o médico. Aí o médico falou para mim que era apenas uma crise de bronquite. Porém, naquele dia eu tava com a cabeça tão cheia de problema que eu nem passou na minha cabeça de questionar, porque ele já saiu daqui já com a pressão 18, que nem eu falei no ano anterior. Mas porém eu não questionei, não passou nem na minha mente de questionar. Ele falou que era só uma crise de bronquite, que ia colocar ele nas cadeiras lá para poder ser chamado no consultório. Aí, como tava muito frio e eu tava ali, já tava com a cabeça a mil, fervendo de tanto problema, eu peguei e falei assim, não, eu vou sair, vou fazer umas corridas, né? Aí entrei lá dentro da emergência, aí falei, filho, você tá bem? Aí ele olhou pra mim, levantou o olhar e deu um sorrisinho. Aí eu falei assim, a mãe vai fazer umas corridas, mas assim que eles liberarem você, você liga pra mãe ou manda mensagem que a mãe vem te buscar, tá bom? Aí ele deu outro sorriso. Aí eu peguei o celular dele, coloquei debaixo do braço dele e comecei a acariciar o pé dele. Nisso que aí acariciei o pé dele, aí a enfermeira veio falar comigo. Aí eu peguei e perguntei pra ela se eu poderia fazer um vídeo dele lá dentro. Aí ela falou que não, que ia dar interferência nos aparelhos, mas o aparelho que ele tava era só para medir a saturação, medir pressão, essas coisas assim. Ela não deixou eu fazer o vídeo. Aí eu saí para fazer as corridas, fiz 3 corridas. Quando eu cheguei, quando foi por volta de 6 horas da manhã, mandaram mensagem para mim, que era para mim ir correndo para poder levar o documento dele, que precisavam do documento dele. Aí eu já fiquei preocupada, eu falei, como assim dele, se já foi feita a ficha, tudo. Aí eu já fiquei preocupada, mas aí fui correndo, cheguei lá, dei o documento para a moça. Aí isso aí já era por volta já da troca de plantão, de 6 para 7 horas já. Aí dei o documento para a moça e aí falei para ela, moça, eu vou entrar para ver meu filho que tá na emergência, tá? Ele chegou de madrugada. Aí ela falou, não, você não vai entrar. Eu estava lá sozinha. Aí ela me chamou lá dentro, a enfermeira me chamou. Aí eu entrei, a doutora estava sentada assim, mas eu não sabia que era a doutora. Eu falei, bom dia, enfermeira, tudo bem? Cheguei toda contente, achando que o meu filho estava bem, tudo, né? Falei, bom dia, enfermeira, tudo bem? Aí ela pegou e falou, não sou a enfermeira, eu sou a doutora. Aí ela pegou e começou a explicar. Ela falou assim, então, mãezinha, o seu filho, ele chegou aqui com um quadro bem forte de bronquite, tudo. E assim, os médicos da noite medicou, mas não era bronquite, era broncoespasmo que ele tava. Porque eu já tinha feito o exame no Central, no Hospital Central, de Itapevi. Ele reagiu bem à medicação. Aí ele ainda conversou com as enfermeiras, pegou no celular, falou com algumas pessoas, estava reagindo bem à medicação. Aí quando foi de 6 para 7 horas, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Aí na hora que foi a troca de plantão, que foi a hora que eu entrei no plantão, os meus colegas estavam entubando ele. Aí na hora que eles entubaram, logo em seguida ele teve a parada cardíaca.
Ele teve a parada cardíaca, mas como ele era um paciente novo, de 26 anos, nunca teve vícios nenhum. O único problema de saúde dele era só a bronquite. Ele não tinha nenhum problema de saúde, então fizemos a manobra de 60 minutos para ver se ele voltava. Na hora que ela falou assim, eu já entrei em choque. Porque o médico falou que meu filho ia para as cadeiras, que meu filho estava bem. Para a cadeira lá, para ser chamado no consultório. Aí eu peguei e falei, o quê, doutora? Meu filho morreu? Aí já caí ali, já caí no chão, já em desespero, porque até hoje eu não acredito, entendeu? Foi negligência médica, sim, porque ele passou uma semana lutando e ele questionando para os médicos, falando para as médicas ainda, que ele se conhecia. E o meu filho, ele não era de ir para o hospital, não era qualquer dorzinha que ele ia para o hospital. Para ele ir para o hospital, ele tinha que estar com algo muito sério mesmo, tá? E ele questionava as doutoras, ele falava, doutora, não tá normal, isso daqui não tá normal. Isso que eu tô sentindo, eu conheço, eu sei, eu lido com a bronquite desde criança e não tá normal. Então, o que acontece? Foi negligência médica, sim, entendeu? Tiraram a vida do meu filho, 26 anos, a gente sabe que tudo é permissão de Deus, sim. Mas, assim, eu acho que os médicos, eles têm que ver, assim, tratar com mais carinho, entendeu? Os pacientes, tratar com mais carinho os pacientes, porque eles estão lidando com vida. O menino cheio de sonho, o menino cheio sabe, de projetos, fazia faculdade de psicologia, era um menino trabalhador, não deixou nenhum inimigo aqui nessa terra, era um menino muito amável, muito querido, entendeu? É assim, pessoal, estou tentando lidar com o luto um dia após o outro, porque não é fácil, entendeu? A gente lidar com o luto, ainda mais entendeu? Do seu único filho homem que você tinha, e ainda mais uma morte prematura como foi a do meu filho. Eu jamais imaginaria que eu ia perder o meu filho com 26 anos. Eu nunca imaginei que eu ia passar por essa dor. É uma dor muito, assim, não tem nem comparação, sabe? É uma dor muito irreparável, sabe? Porque, sabe, de saber que foi negligência. Era para ter já chegado e entubado meu filho, ter cuidado dele com carinho. Simplesmente tacaram o remédio no meu filho, entendeu? E ali acelerou mais o coração dele, ele não aguentou, não resistiu e faleceu. Teve a parada cardíaca, por quê? Porque eu também tenho um problema de bronquite, tenho uma filha também que tem. Eu lido com isso desde criança. Remédio de bronquite, ele ataca o coração. E ele já estava com o coração acelerado. Tacaram mais remédio, foi onde meu filho infartou. Entendeu? Então, pessoal, eu tô aqui para fazer esse relato para vocês. Assim, eu demorei muito para poder chegar a fazer esse vídeo. Tava pedindo muita força, porque não é fácil, sabe? Não é fácil a gente que é mãe passar por isso. Mas assim, eu tô tentando viver um dia após o outro. Tô tentando continuar a minha vida, porque era o que ele falava para mim. Entendeu? Eu tive um quadro de depressão onde ele que me tirou da depressão. E assim, se eu tô tentando lutar dia após dia é por ele. Mas eu vou falar pra vocês, tem dia que não é fácil saber, sabe? Eu não me conformo de saber que tiraram a vida do meu filho assim por negligência. Ele passou uma semana passando nos hospitais, ninguém fez nada. Nada. E todos esses hospitais que eu falei pra vocês, Regional de Osasco, Sameb de Barueri, Pronto-Socorro Central, Amador Bueno, e veio falecer no Amador Bueno. E ninguém fez nada com meu filho. Então, aí, é por isso que eu tô falando pra vocês, demorei de fazer o vídeo, porque não tá sendo fácil pra mim, não tô respondendo, tem muita gente ainda me chamando, não tenho força de ficar respondendo, não tenho. Porque, assim, o luto a gente tem que viver um dia após o outro, e além do luto que eu estou vivendo, eu tenho que lutar. Porque, assim, preciso trabalhar, mas vou trabalhar de coração partido, entendeu? Tem dia que a minha cabeça não... Eu tô com a cabeça assim, tô trabalhando, mas só Deus sabe como que tá a minha cabeça. E assim, eu vou, assim, falando pra vocês aqui já, já vou falar pra vocês que eu vou voltar com os vídeos de cabelo, vou voltar com os vídeos da Uber, tá? Mas assim, porque eu preciso trabalhar, mas
continuo de... Meu coração partido, o luto de uma mãe nunca acaba, entendeu? E é por isso que eu vim aqui falar com vocês. Agradeço a todos pelo carinho, pelas mensagens de carinho que me mandaram, tá? Pelo carinho, por todo mundo que tinha carinho pelo meu filho, sabe? Eu agradeço a todos que conheceram ele, que sabia quem era o Giovanni. Quem conheceu o Giovanni realmente sabia a essência que aquele menino tinha, que ele era um anjo aqui na terra, que veio para cuidar de mim. Quando eu vi que eu não tinha mais ele, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu tô sozinha de novo. Porque ele era meu companheiro de todas as horas, ele nunca foi de me responder, ele sempre foi um bom filho, sabe? Cuidava de mim em todos os aspectos. Eu não tenho, sabe, assim, ele não faleceu, mas eu tenho certeza que ele tá guardado com Deus, porque ele foi um filho excelente aqui na terra, e o amor que eu tinha por ele, que ele tinha por mim, que nem ele sempre falava, mãe, eu não consigo viver e me imaginar sem a senhora. E a mesma coisa eu falava pra ele. E eu não imaginava que eu ia perder meu filho tão prematuro assim, tão cedo assim, gente. Então, é isso, tá? Eu vim aqui fazer esse vídeo para poder deixar claro para todos que tá perguntando aí o que aconteceu, que tá ainda sem entender o porquê que ele faleceu tão cedo. Tá bom? É isso. Muito obrigada a todos.